crise econômica vem atingindo o setor privado, mas também pegou de jeito as instituições públicas. Na semana passada, o chefe do Ministério Público Estadual foi à Assembleia Legislativa anunciar que o orçamento deste ano deve ter uma redução de 15% em relação ao ano passado. Dos 230 milhões de reais previstos, o Ministério Público do Amazonas só teria recebido do governo do estado cerca de 203 milhões. E ontem nós entrevistamos o Procurador-Geral de Justiça, promotor Fábio Monteiro, para falar deste e de outros assuntos relativos ao Ministério Público. Nós não apresentamos, pois, como falamos, a Record News estava transmitindo o voto da comissão do impeachment, mas agora você confere na íntegra a entrevista. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse que o Ministério Público do Amazonas, ele vem diminuindo consideravelmente o seu orçamento no decorrer dos anos e principalmente agora nos últimos meses, né? O que acarretou aí, inclusive, em cortes no provento de aposentados e pensionistas, isso no que se refere ao pagamento de benefícios. Na sua atual gestão, quanto foi o déficit no orçamento e quais as maiores consequências disso? Na verdade, o orçamento, quando ele é projetado, em cima dele é aquilo que o Estado espera arrecadar, né? E em face disso, é repassado a cota para que cada órgão dentro do 10º tenha direito à instituição com independência orçamentária financeira. O que acontece? Com essa queda, como você bem colocou, nós tivemos que nos adequar a uma nova realidade. Mas em momento algum prejudicou aquilo que é vantagem pessoal, gasto com o pessoal e conquistas do membro ou dos servidores. O que evidentemente acontece é que nós passamos a ter cada vez mais uma limitação na capacidade de investimento. E isso sim nos tem prejudicado. No que diz respeito a algumas vantagens de benefícios de aposentados ou pensionistas, nós simplesmente o que fizemos? Algumas cotas que nada a ver com o valor do subsídio ou a pensão, evidentemente que isso é direito indiscutível, mas alguns benefícios que já tinham sido reconhecidos e que vinham sendo pagos parceladamente, nós diminuímos o valor da parcela para nos adequar àquela cota orçamentária mensal diminuída e aumentamos o número de parcelas em virtude desse momento que esperamos, claro, seja logo resolvido e a arrecadação volte a melhorar. Mas isso tem um reflexo, sem sombra de dúvida, extremamente importante, porque nós temos a nossa capacidade de investimento diminuída no que diz respeito a aumentar o número de promotores. Nós estamos num concurso público, né? E que está em fase final agora de realização. Nós já vamos agora para a última prova, que é a prova de tribuna, onde nós tínhamos inicialmente 12 vagas. Como instalamos 5 vagas de promotoria aqui na capital, esse número hoje já é real de 17, mas evidentemente que quando dá homologação, nós talvez não consigamos dar posse para todos ao mesmo tempo. Isso é uma realidade. Então, é claro que a prestação de serviço para a população não ficará prejudicada, porque nós teremos promotores respondendo por mais de uma promotoria, por exemplo. Mas, evidentemente, que o ideal seria que todas as comarcas do interior tivessem os promotores. Esperamos que no segundo semestre, já com o concurso homologado e com a crise em melhor estado, digamos assim, nós consigamos dar posse para todos os promotores. Agora, falando em concurso, queria que o senhor falasse sobre a proposta de resolução que dispõe sobre a reserva de vagas aos negros nos concursos do Ministério Público Brasileiro e do Conselho Nacional do Ministério Público. Como o senhor analisa essa proposta? Olha, eu tenho uma opinião. A opinião pessoal, evidentemente, se vier uma resolução e essa resolução em órgão em caráter nacional ele terá que ser seguido pelos ministérios públicos e, evidentemente, se alguém entender que há algum questionamento sobre a constitucionalidade, depois de provocar o Supremo, entendendo que é devido, é óbvio que nós iremos cumprir. Mas, com a opinião pessoal, eu não compactuo, eu não concordo. Eu entendo que a meritocracia é o melhor caminho. Então, quando se pensa em concurso público, eu não vislumbro a possibilidade de se separar cotas em virtude da cor ou da etnia, né? Porque senão podemos nos deparar com que situação? Talvez pessoas que tenham logrado êxito com uma pontuação muito maior fiquem de fora em detrimento daqueles que viriam focados num número percentual menor e destinado de vaga. Mas
Se a resolução vier e, evidentemente, der um caráter nacional, nós iremos respeitar, mas, enquanto pudermos discutir em Brasília, dentro do Conselho Nacional de Procuradores, entendemos que o caminho natural é o concurso público de caráter universal, independente da cor ou da crença. Agora, em relação a reportagens que estão sendo veiculadas no meio de comunicação, é verdade que o Ministério Público agora só vai tomar providências caso uma denúncia seja feita oficialmente? Não, de jeito nenhum, né? Nosso trabalho ele não pode ser o judiciário. Ele precisa, sim, como órgão imparcial, né, ele naturalmente precisa de uma postulação, de uma provocação para que haja essa resposta do Poder Judiciário. O Ministério Público, na essência, ele é parte processual. Então, ele é o autor da ação penal, ele é autor da ação civil pública. Então, é óbvio que seria absurdo nós ventilarmos a possibilidade de que um membro do Ministério Público só poderia agir se provocado fosse. Nós não somos onipresentes, então é lógico também que não tem como termos conhecimento do que está acontecendo em todos os locais, porque nós, infelizmente, não estamos em todos os locais. Mas, então, muita coisa nos chega. Mas, evidentemente, que tomando conhecimento de que algo está acontecendo, o promotor não precisa ser provocado para agir. Ao contrário, se não agir, ele pode ser responsabilizado por prevaricação, inclusive. Agora, eu queria falar com o senhor sobre as eleições de 2016, né? Como estão aí os preparativos para o pleito do ano que vem, né, na verdade? Deste ano, na verdade. Isso. O pleito municipal, ele naturalmente, ele já mexe muito, né, com o sentimento ali dos munícipes, por razões óbvias, principalmente região norte e os municípios da região norte e região nordeste, do interior, as prefeituras são os maiores empregadores. Então, isso por si só já demonstra o interesse, já deixa muito claro o interesse da população com esse tipo de eleição. Então, naturalmente, o promotor eleitoral já tem muito trabalho nesse período. Esse ano, nós acreditamos que ainda vai ter mais trabalho, primeiro pela crise política, que tem mexido muito com os ânimos e, evidentemente, mexendo em Brasília, tem os reflexos em todos os diretórios e, portanto, em todas as coligações e partidos, como também, em virtude da mini-reforma, um período menor de propaganda, um período menor de campanha, e com essa proibição da doação, nós estamos muito atentos para ver a possibilidade, e aí, portanto, coibir de caixa 2, de doação ilegal. Então, assim, nós temos investido bastante, estamos realizando eventos internos, para treinamento dos promotores eleitorais, para orientação dos promotores eleitorais, em parceria com a Procuradoria Regional Eleitoral. Nós vamos colocar um grupo de servidores assessorando os promotores do interior aqui em tempo real, através de mídia, né, através de caráter virtual, a comarca mais longínqua, a promotoria eleitoral mais distante, ela terá em tempo real assessoramento de bacharéis em direito aqui, servidores do Ministério Público, para municiar esses promotores com o máximo de elemento possível, até porque os prazos eleitorais são muito curtos. Então, além da questão didática, nós estamos orientando que os promotores façam, e sempre fizeram isso, agora de forma mais incisiva, palestras, encontro com os munícipes, movimentos sociais, enfim, no sentido de orientar, deixando muito claro que o que não basta, depois que aconteceu o problema, tentar culpar os outros e esquecer da sua responsabilidade. Nós somos responsáveis por quem nós colocamos lá. Então, o objetivo é que a vontade do eleitor prevaleça e que o eleitor saiba votar direito. Você falou agora há pouco também da crise que a gente tem passado, que foi aí o estopim, o grande lava-jato, enfim, falando sobre a corrupção, né, que veio muito à tona. E o combate à corrupção é prioridade do Ministério Público? Sem sombra de dúvida. É óbvio que nós temos que combater o traficante, nós temos que combater a criminalidade organizada no que diz respeito a latrocínio, a roubos qualificados, mas um prefeito, um secretário, um governante que desvia uma determinada quantidade de verba e deixa de aplicar na saúde, por exemplo, ele causa um mal igual ou às vezes muito maior do que aquele cidadão que praticou uma conduta isolada.
Então, é uma prioridade da nossa gestão. Nós temos investido muito no nosso grupo de combate a organizações criminosas. Os promotores, eles trabalham lá agora de forma exclusiva. Nós temos uma parceria com a Secretaria de Segurança, então tem um número de servidores da própria Secretaria de Segurança trabalhando dentro do Ministério Público, dentro do nosso GAECO, do grupo de combate. Nós temos uma comunicação direta com todos os promotores do interior e aqui na capital, o patrimônio público, enfim, e as instituições que são de controle também, que têm diversos termos de cooperação. Então, temos tomado diversas providências, temos feito diversas recomendações. Eu tenho ido aos municípios e tenho uma agenda programada para continuar a fazer, para dar um suporte para os promotores, no sentido de que é inaceitável que não haja medicamento básico nas unidades de saúde, por exemplo, do interior, quando há comprovadamente a emissão dos recursos. Promotor, eu queria que você falasse sobre esse novo projeto que o Ministério Público tem para apoiar familiares de vítimas de crimes. Como é que vai funcionar? Como é que ele vai ser implementado? Isso, nós já estamos em fase final dessa questão do projeto para implementar, se Deus quiser, já no mês que vem. O objetivo vai ser usar o espaço que nós temos nas diversas unidades espalhadas pela capital e depois se estender para o interior também, mas utilizando os nossos próprios servidores, assistente social, psicólogo, pedagogo, no sentido de orientar as vítimas. Nós vemos muita preocupação por parte do Estado brasileiro com o réu, com os condenados, com as pessoas que praticam crimes. Eles também merecem, sem sombra de dúvida, a atenção, os direitos são para todos, mas as vítimas de crimes e os seus familiares, e nós não vemos na pauta do dia por parte do poder público. Então é importante que o Ministério Público encampe isso, essas pessoas perdem um ente querido, essas pessoas têm um ente querido vítima de violência sexual, por exemplo, e o Estado como um todo, as instituições como um todo, pouco se importam ou pouco tem programas voltados. Então, nós vamos dar orientação, nós vamos utilizar espaços do Ministério Público na cidade de Manaus para receber essas pessoas, para dar orientação, para conversar, fazer os encaminhamentos necessários e aí sim, inclusive os termos de cooperação, de encaminhamentos, inclusive vamos visitar a superintendente da SUFRAMA. Então, assim, o objetivo é que eles tenham um acompanhamento psicossocial e até, se for o caso, o encaminhamento para lograr êxito, até em adquirir emprego quando há o perdimento, por exemplo, de um ente querido que era o arrimo de família. Então, o objetivo é botar o Ministério Público no sentido de contribuir para que a justiça seja mais social, mais humana. Aquele ambiente de que a lei é fria e só a lei que interessa, a aplicação dela, sem preocupação com os desdobramentos, ele tem que ser deixado de lado. Nós temos que ter um Ministério Público mais proativo. Eu queria que você falasse também sobre essa descentralização do atendimento do Ministério Público, que agora também está atuante lá na Zona Leste, né? Eu queria saber como é que está ocorrendo isso. Isso. Na verdade, nós temos já há muitos anos um centro de atendimento ao público na nossa sede principal, na Ponta Negra, mas sempre me incomodou, porque o próprio endereço, ele, de uma certa forma, ele é desestimulante ao atendimento à população. Acho que o membro da sociedade dificilmente ele pegaria um ônibus para ir até a Ponta Negra reivindicar seus direitos. Então nós temos uma unidade na Zona Leste, uma área extremamente significativa. A gente tem os gabinetes dos promotores que atuam, por exemplo, nas promotorias de violência doméstica e familiar contra a mulher. E nós colocamos também uma área ali para atender a população de todo aquele conglomerado de conjuntos que existe ali, no sentido de tanto dar o encaminhamento nas promotorias ali especializadas, como dar orientação e encaminhamento jurídico de toda e qualquer área que, inclusive, não seja aquela daquela localidade. Então, atendemos o público naquele local e estamos fazendo agora já a inauguração também numa outra unidade nossa na Rua Belo Horizonte, para poder também receber essa população e fazer os encaminhamentos, orientar em que nível está o processo, o que está faltando, se ali tem que ser para a Defensoria Pública, se é atribuição nossa, se é atribuição do Ministério Público Federal, enfim. Não é a população que tem que entender de direito. Então, na verdade, o servidor público, onde qual se inclui o Ministério Público, é que tem que servir de uma forma mais qualitativa. Desde já nós agradecemos a sua participação, recebemos o Procurador-Geral de Justiça, promotor Fábio Monteiro. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. E policiais civis fecharam agora pela manhã uma oficina suspeita de fazer desmanche de veículos. A oficina fica no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.
Por meio de denúncia anônima, a polícia investiga desde ontem oficinas de fachada que servem para desmanche de veículos. Na segunda-feira, uma oficina na Vila da Prata foi alvo da operação policial. As investigações fizeram a polícia chegar neste galpão no bairro Compensa, zona oeste de Manaus, onde também há suspeita da prática de desmanche. Na verdade, ontem nós recebemos a denúncia de um desmanche na Vila da Prata. Estouramos esse local, lá dentro havia um Gol roubado há cerca de 15 dias. A pessoa que estava desmontando esse carro indicou para quem venderia e o local em que ela trabalha, que é justamente esse local aqui. Neste local nós identificamos imediatamente também 2 outros carros roubados e prendemos em flagrante o proprietário. Durante a operação, o proprietário do Sucatão do Coringa, Marlídio, conhecido como Chave 10, foi preso em flagrante e ainda tentou subornar os policiais. Tentou subornar a equipe policial oferecendo R$12 mil. Então, além da receptação qualificada, ele também foi preso pelo crime de corrupção ativa. E nós estamos aqui periciando o local agora para identificar os outros veículos, porque nós já identificamos dezenas de chaves de veículos, portas, motores, para verificar a situação de todos esses carros que aparentemente não têm origem ilícita. Usar melhor e eficazmente os recursos naturais disponíveis. Essa foi uma das saídas apontadas pelo ex-vice-governador do estado, Samuel Hanan, que ele veio a Manaus proferir a aula inaugural da Escola de Administração Fazendária do estado. As consequências da crise econômica do país trazem como reflexo o desemprego e não é difícil ver filas gigantescas de pessoas em busca de novas oportunidades de trabalho. O Polo Industrial de Manaus vem demitindo mais que nos outros anos, resultado de uma produção industrial em baixa e menor poder de compra da população. Nós fabricamos basicamente supérfluos, ou postergáveis. Então você posterga numa crise. Nós fabricamos e vendemos tudo a crediário. Com juros desse tamanho, você posterga. Nós fabricamos basicamente tudo que liga na tomada. Com a luz caríssima, a energia cara, você posterga. Então a crise aqui é maior. Então precisa, outra vez, buscar novos caminhos para a Zona Franca, Parque Industrial. Esse foi um dos assuntos discutidos durante essa palestra promovida pelo Sindicato dos Fiscais da Fazenda Estadual. Cerca de 40 auditores fiscais e profissionais da Fazenda participaram do evento que falou sobre problemas e soluções da economia. Temos o dever de nos apresentar para a sociedade, também ouvindo os seus segmentos organizados, no sentido de buscar entender e oferecer soluções para para o governo do estado, no sentido de atenuar, buscar minimizar os efeitos dessa crise nas finanças do estado. Entre as várias soluções para minimizar os impactos da crise no Polo Industrial de Manaus, o engenheiro Samuel Hanan, ex-vice-governador do Amazonas e ex-secretário da Cefaz, sugere a exploração de forma mais eficaz de recursos naturais, como o gás que é retirado do subsolo. Tem que refazer a lei. Tem que começar agora para terminar lá na frente. O segundo passo que tem, importante, é inconcebível a Suframa mandar 360, 400 milhões por ano de volta para Brasília. Arrecada daqui, manda para Brasília. E falta fazer um monte de coisa aqui, isso tem que parar. Nunca foi. Outro, usar o gás. O gás, se bem usado, pode gerar uns 400 milhões de ICMS por ano para o estado. Conselheiros municipais de saúde começaram um treinamento para exercitarem melhor as suas funções. Titulares e suplentes participaram das aulas. O treinamento é dado pela Escola de Serviço Público Municipal. O conselho é formado por representantes da sociedade civil, instituições governamentais e particulares, formando um grupo com mais de 50 pessoas. O conteúdo do treinamento inclui noções de legislação de saúde, procedimentos da função, ética do conselheiro e regimento interno do conselho. É de grande importância a capacitação dos conselheiros do Conselho Municipal de Saúde para que eles possam estar junto com as direções das unidades de saúde, realmente representando a população na essência da palavra, dizendo realmente, entendendo qual é a necessidade dessa população para que a Secretaria Municipal de Saúde possa participar mais ativamente dessa ansiedade. Principalmente porque nós temos dentro do Conselho atualmente vários conselheiros novos,
E vai ser uma oportunidade deles aprenderem o que é ser conselheiro, qual o trabalho do conselheiro realmente dentro da sua área, porque nós temos representantes da Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Centro-Oeste. Então, para eles será de muita importância. Está chegando o Dia das Mães e os cemitérios da cidade recebem muitas visitas nesta data. A preparação dos locais já começou a ser feita pela Secretaria de Limpeza. Vão passar por limpezas e reparos os 6 principais cemitérios da cidade, todos situados na zona urbana. Segundo a Secretaria Municipal de Limpeza, ano passado passaram por esses locais cerca de 60 mil pessoas. Agentes de limpeza estão fazendo sua capinação e varrição, que tiveram suas atividades aumentadas, para evitar o crescimento rápido da vegetação neste período de chuvas. O Dia das Mães acontece este ano, no dia 8 de maio. A Secretaria já se preocupa em deixar todos os cemitérios. É uma época que chove muito, então aquela vegetação ela cresce muito rápido. A Secretaria pede também que aquelas pessoas que têm sua sepultura dentro do cemitério, aquele seu ente querido, que também zele pela sepultura, não espere só pelo poder público, de limpar dentro das sepulturas. A responsabilidade é cada uma pessoa que é dono da sepultura, a responsabilidade é dessa pessoa para fazer a limpeza. Logo mais tem esporte por aqui com as últimas notícias sobre a chegada de Vasco e Fluminense a Manaus. E ainda, você já ouviu falar em murici amarelo, gogó de guariba, camu-camu? Não, elas são frutas exóticas da nossa floresta e eu vou já te ensinar a fazer delícias com essas iguarias. Não saia daí que eu volto já.